Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Tesouro Renda Mais, o novo título do Tesouro Direto focado em quem quer complementar a sua aposentadoria, tá? Então se você quiser saber muito mais sobre esse novo título do Tesouro Direto, assista esse vídeo até o final. Inclusive eu já queria deixar uma pergunta para você responder aqui embaixo nos comentários. Você já investe no Tesouro Direto? Sim ou não? Respostinha simples, deixa aqui embaixo. Para falar sobre esse novo título, eu vou falar antes, de maneira bem sucinta, sobre o Tesouro Direto, tá? Que foi um programa criado pelo Tesouro Nacional em 2002, já faz mais de 20 anos, para permitir que pessoas físicas investissem diretamente em títulos da dívida pública federal. Antes, você só conseguia fazer isso através de fundos de investimentos e o Tesouro Direto ele chegou para oferecer essa possibilidade, essa alternativa para os investidores. E ele tem basicamente três diferenciais, né? Porque na gama de títulos que ele oferece, ele consegue oferecer títulos com diferentes tipos de rentabilidade. Então tem título que é prefixado, tem título que é indexado à taxa Selic, tem título que é indexado ao IPCA. Também tem títulos de diferentes prazos de vencimento. Você consegue comprar títulos desde aquele que vai vencer daqui a 2 anos, até título que vai vencer, sei lá, só lá em 2055, por exemplo. E também títulos com diferentes fluxos de remuneração. Ou seja, tem títulos que você investe nele e você não recebe nenhum juros ao longo do tempo, só no final que ele devolve tudo, junto do seu principal valor que você investiu mais os juros. Tem também aqueles títulos que pagam cupons semestrais, em que semestralmente ele vai te pagando os juros e que lá no final ele te devolve aquele valor principal. E agora, com a criação do Tesouro Renda Mais, existe agora também uma possibilidade de título em que você vai ter uma renda mensal, que você vai receber, entre aspas, salários mensais a partir de uma certa data e por um determinado período, tá? E é sobre ele que a gente vai falar mais nesse vídeo. Uma pergunta que muita gente faz, principalmente por conta desse momento político um pouquinho mais atribulado, é: Rafael, mas esse negócio de investir em títulos públicos, no Tesouro Direto, Tesouro Nacional, títulos do governo, isso é seguro? E sim, é 100% seguro, tá? Diferente de quando você investe, por exemplo, em CDB, LCI, LCA, aqueles títulos privados de renda fixa, em que são garantidos pelo FGC no limite de até R$250 mil, tem algumas condições para o CPF, por instituição financeira. Não vou entrar em detalhes agora. No caso do Tesouro Direto é diferente, ele não tem um FGC para garantir, mas tem algo muito mais forte, o próprio Tesouro Nacional, que garante o teu investimento em 100% do valor que você investe, independente, sem limite, tá? Então isso traz muito mais segurança, até porque se muita gente pergunta: Rafael, mas não tem risco do governo dar um calote? E esse risco é praticamente inexistente, porque os títulos públicos são dívidas emitidas em quê? Em reais. E o governo, ele tem a prerrogativa de emitir moeda. Então, no pior dos casos, se ele tivesse atolado, sem condições de pagar, ele só simplesmente imprimiria mais moeda e pagaria as dívidas dos títulos públicos. Quem ia se ferrar era quem não tem título público, que provavelmente isso ia estourar em inflação, em outros problemas. Mas essa é uma das vantagens de você investir pelo menos uma parte do seu patrimônio em títulos públicos, porque você tem essa segurança adicional, principalmente aqueles que são indexados à inflação, que você tem essa proteção extra. Caso a inflação tenha um pico, você também vai ter o seu investimento protegido, tá? Feito esse rápido resumo sobre o Tesouro Direto, vamos falar agora sobre o Tesouro Renda Mais, tá? Ele tem um A maiúsculo mesmo, tá? O Tesouro Renda Mais é o mais novo título do Tesouro Direto, que vai começar a ser oferecido agora a partir do final do mês, de 31 de janeiro, e o principal propósito dele é oferecer uma alternativa simples e rentável para complementar a sua aposentadoria. Essa foi basicamente a prerrogativa, a premissa para se criar esse título. E essa simplicidade ela vem da necessidade de você fazer basicamente 2 perguntas para tomar a decisão de investir nele. Se quer investir nele, a primeira pergunta que você precisa responder é: qual idade você deseja se aposentar? A segunda pergunta é: quanto de renda complementar você deseja na aposentadoria? Tá? Respondendo essas 2 perguntas, você vai saber em que título você vai investir e quanto você vai precisar investir. Então, em resumo, você vai escolher uma data para se aposentar. Tá? Então você vai escolher, daqui a pouco eu explico como funciona a dinâmica do título, mas você pode escolher a data que você quer começar a receber essa renda, esse salário mensal. Tá? Então você escolhe uma data, vai fazendo aportes até chegar nessa data, de preferência mensalmente, mas não existe nenhuma obrigação. E aí, quando chegar nessa data, você vai ter uma renda extra por 20 anos, ou seja, por 240 meses consecutivos.
E essa renda ainda vai ser corrigida pela inflação e acrescida de uma taxa de juros. Então, essa é a principal proposta do Tesouro Renda Mais. Inicialmente, deu uma estudada boa lá no material do Tesouro Direto, ainda não foi lançado, mas eles já informaram que vão oferecer 8 datas para que você possa fazer essa escolha, tá? Então, as datas para iniciar o fluxo de renda vai ser 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065. Então vou mostrar, até para ilustrar um pouco melhor, vou mostrar agora a imagem aqui na tela para vocês entenderem como que funciona esse fluxo, tá? Então estou mostrando aqui a imagem. Vamos dizer que você tivesse escolhido o título o Tesouro Renda Mais 2060, para receber renda só a partir de 2060, tá? Daqui a 35 anos, você ainda é jovem, tem muito tempo para poder trabalhar e contribuir, então como é que funcionaria? Você ia comprando esse título ao longo dos meses até 2060, então ia fazendo vários aportes, e depois, quando chegasse lá em 2060, o título você não consegue mais comprar, e aí entra a fase de recebimento. E aí durante 20 anos, 240 meses, você ia recebendo a renda que você gerou. Obviamente, dá para ver até pela imagem que a setinha verde é maior do que a setinha azul, porque a ideia é justamente essa, que você vai contribuindo o valor e depois, quando você receber esse valor ele vai ser bem maior, porque ele é acrescido de juros e da variação da inflação. Aí uma das perguntas que mais surgiram foi, Rafael, beleza, mas qual a diferença entre esse Tesouro Renda Mais, que é corrigido pela inflação, e o Tesouro IPCA, que também é corrigido pela inflação? Essa dúvida é bem boa, foi uma das dúvidas que eu mais recebi. E basicamente existem 3 diferenças entre eles, tá? A primeira delas é que o Tesouro Renda Mais ele vai gerar uma renda mensal a partir de uma determinada data. Não é desde o momento que você compra ele que você já começa a ter uma renda mensal. Você vai comprando ele. No momento que você escolhe ele, você pode escolher. Vamos dizer que você escolheu o Tesouro Renda Mais 2030. Você vai investindo agora de 2023 até 2030 e a partir de 2030 ele vai começar o quê? A gerar uma renda mensal. Então, a renda mensal a partir de uma data futura. Já o Tesouro IPCA, ele te dá uma renda semestral, mas é imediata. Se você comprar um Tesouro IPCA+, que paga cupons em maio e em novembro, você comprou ele, quando chegar em maio, você já recebe renda. Em novembro, recebe novamente. Maio do outro ano, recebe renda. Em novembro do outro ano, já recebe novamente. E aí você tem cupons semestrais. Então, essa é a primeira diferença entre eles, essa periodicidade e a questão de que no Renda Mais você só recebe lá na frente a renda, a partir de uma determinada data, e no Tesouro IPCA+, você já recebe desde agora, de maneira semestral. Uma segunda diferença, e que essa é talvez a mais marcante, no final das contas, é que no Tesouro Renda Mais, quando você começar a receber uma renda, você vai receber já os juros mais uma amortização, ou seja, você está recebendo os juros dos seus investimentos, mas também uma parte daquilo que você já investiu. Já no Tesouro IPCA+, você recebe só os juros, você recebendo juros, e na data de vencimento ele devolve todo aquele valor que você investiu, só corrigido pela inflação. Então essa é uma segunda diferença entre eles. Isso faz com que o Tesouro Renda Mais tenha uma renda maior, você vai recebendo uma renda maior durante aquele prazo de 20 anos, mas quando chegar no último pagamento, você recebe o último pagamento e não vai ter mais nada a receber, porque o principal que você já investiu, ele foi sendo diluído nesses pagamentos, por isso que ele gera uma renda maior. Por outro lado, o Tesouro IPCA+, ele gera uma renda um pouquinho menor, mas no final do prazo dele, na data de vencimento, você recebe aquele montante que você investiu, corrigido pela inflação, tá? Então essas são basicamente as 3 principais diferenças entre o Tesouro Renda Mais e o Tesouro IPCA. Dá para ver uma característica bem marcante dele, do Tesouro Renda Mais, que ele é focado na aposentadoria, tá? Tem também outras diferenças, até para incentivar o uso desse título especificamente para a aposentadoria, em vez de ser para especular ou para fazer uma reserva financeira protegida pela inflação, existem algumas diferenças que o Tesouro implementou também nesse Tesouro Renda Mais. Uma delas em relação às taxas cobradas. Tá? Porque quando você investe hoje em títulos públicos, qualquer um deles, exceto o Tesouro Renda Mais, você tem uma taxa de custódia do Tesouro Direto que você paga semestralmente. Essa taxa é de 0,20% ao ano e ela é cobrada semestralmente de maneira proporcional. Tá? O Tesouro Renda Mais, se você permanecer com ele até a data do vencimento, ele não vai cobrar essa taxa de custódia, tá? Até o limite da renda de até 6 salários mínimos, que hoje estaria em R$ 7.920. Então,
um limite bem alto. E o que passar disso seria cobrado de 0,1. Também seria a metade do que é cobrado hoje, que é uma taxa de custódia de 0,2. Então, você segurando esse título até a data de vencimento, você ou não vai pagar renda, ou não vai pagar a taxa de custódia, ou vai pagar só o que passar de 6 salários mínimos do momento que estiver sendo efetuado o pagamento da renda, e com essa diferença, o que exceder você paga 0,1. Então é uma taxa de custódia bem menor. Agora, se você decidir resgatar antecipadamente, aí entra vamos dizer assim, um pedágio, uma penalização. Vou mostrar aqui também uma tabelinha. Se você comprou ele e decidir vender ele, fazer a venda dele antecipada antes da data de vencimento dele, no intervalo de até 10 anos, você vai pagar uma taxa de custódia de 0,5% ao ano, de 0,5% ao ano. Já é uma taxa bem maior do que os demais títulos. Se você segurar ele por pelo menos 10 anos, entre 10 a 20 anos, você vai pagar 0,2% de taxa de custódia. Tá? Se você fizer uma venda nesse prazo, e aí já vai ficar uma taxa de custódia exatamente igual aos demais títulos do Tesouro Direto. E se você segurar ele por mais de 20 anos, vamos dizer que você comprou um bem longo, lá para 2060, segurou ele durante 20 anos e mesmo antes do recebimento da renda, você decidiu vender ele, você também pode fazer isso e nesse caso, por mais de 20 anos, você vai pagar uma taxa de custódia menor, vai ser de 0,10%, 0,1%. Segurou até o vencimento, essa taxa de custódia desaparece, tá? Então, por isso, reforço mais uma vez, ele foi moldado para ser um ativo para complementar a aposentadoria. É daqueles que você investe pelo prazo que você escolhe lá, vai ter várias datas, então escolhe aquele prazo que bate mais com a sua data de aposentadoria e segura ele até o vencimento, tá? Já em relação aos impostos cobrados, são exatamente os mesmos impostos de qualquer ativo de renda fixa que tem cobrança de imposto de renda, tá? Que é aquela tabela de alíquota regressiva, estou mostrando ela aqui, para qualquer fundo, para qualquer ativo de renda fixa, né? Se você investe e deixa o dinheiro até 180 dias, 22,5%, depois de 181 a 360, 20%, 361 a 720, 17,5%, e deixou por mais de 2 anos o dinheiro investido, vai ser de 15%. Mas aqui vem um detalhe bem interessante também. Lembra que eu expliquei que na hora do pagamento dos salários mensais lá do Tesouro Renda Mais, ele te dá juros mais amortização, ou seja, ele te dá os juros que ele tinha prometido, corrigidos pela inflação, e também já devolve um pedaço daquilo que você investiu para quando chegar no final ele não tem mais nada para te dar, pronto. Isso é importante você entender porque esse imposto de renda não vai ser sobre toda a renda que ele vai gerar mensalmente, é só sobre os juros. A parte que ele está devolvendo com amortização vai ser isenta do imposto de renda, obviamente, por quê? Porque ele está só te devolvendo aquilo que você tinha investido. Então, o imposto de renda é só sobre a renda que ele gerou, só sobre os juros que você gerou. Então, quando você estiver recebendo a fase da renda, o imposto é só sobre o rendimento em si, não é sobre todo aquele valor que está sendo pago, tá? É sobre aquilo que excede o montante que você investiu. Isso é bem importante também de se entender, tá? Outra questão que muita gente pergunta, Rafael, como vai funcionar a liquidez do Tesouro Renda Mais? Eu vou poder comprar ele a qualquer momento, até perto da data de eu receber meu dinheiro? Eu vou poder vender ele a qualquer momento? Então, explicando de maneira bem sucinta também essa questão da liquidez. Você vai poder comprar a qualquer momento, até o início do recebimento da renda, tá? Então, até peguei um exemplo que estava lá no material do Tesouro Direto, que é o seguinte: vamos dizer que você escolheu o Tesouro Renda Mais 2030 para investir, para poder gerar sua renda mensal a partir de 2030. Então você vai poder comprar ele até o dia útil anterior do pagamento da primeira parcela, do seu primeiro salário, que seria em 15 de janeiro de 2030. Então você vai poder comprar ele até 14 de janeiro de 2030. Ele começa a pagar renda, você não consegue mais comprar ele. Aí já é geração de renda e você teria que partir para um outro, um 2035, um título mais para frente. A ideia é que você vai acumulando até o momento de gerar renda. Chegou o momento de pagamento de renda, você não consegue mais comprar ele, tá? Mas você vai poder vender ele a qualquer momento, inclusive no momento que ele já estiver gerando renda, caso você queira, tá? Você pode vender ele a qualquer momento, mas aqui também entra uma outra característica desse título. Esse é o único título que ele vai ter uma carência. No momento que você compra ele, você só vai poder vender ele depois de 60 dias. Então tem esse intervalo aí de carência, mais uma daquelas travas para mostrar, deixar bem claro que esse não é um título para você estar comprando e vendendo a qualquer momento. Se você quiser fazer isso, uma reserva de emergência, usa o Tesouro Selic para isso. Quer fazer um investimento de prazo definido, sei lá, para os seus estudos, para comprar um carro, pode usar o Tesouro IPCA com a data de vencimento batendo com o objetivo que você quer, mas esse daqui é focado em aposentadoria. Então, se você quiser vender, você vai poder vender também, mas tem inicialmente esse prazo de carência de 60 dias. Comprou ele,
Fez investimento nele hoje, só vai poder vender ele daqui a 60 dias, tá? Outra dúvida que muita gente tem, Rafael, esse Tesouro Renda Mais, ele vai servir como um substituto do INSS? E a minha resposta é não. Até porque são coisas diferentes, né? O INSS é muito mais semelhante, muito mais parecido com um seguro. O INSS não é um investimento e ele tem até algumas vantagens. Se você parar para pensar, o INSS, para quem faz a contribuição para receber o piso, né, o salário mínimo, você precisa contribuir valores até menores do que você precisaria investir no Tesouro Renda Mais para poder receber um salário mínimo. Tá? Uma outra questão do INSS, isso não necessariamente é vantagem ou desvantagem, é uma característica dele por ser um seguro, é que o INSS é uma aposentadoria vitalícia. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Por quê? Porque se você se aposentou e viver por mais de 20 anos, o INSS ele vai te pagar renda por mais tempo do que o Tesouro Renda Mais pagaria. Se você se aposentou no INSS e veio a falecer 5 anos depois da aposentadoria, chegou o momento da aposentadoria, a aposentadoria cessaria. No caso do Tesouro Renda Mais, não. Ele tem esse prazo pré-definido. Vai ter 20 anos de renda, 240 meses de recebimento de renda. Se você viver mais do que esses 240 meses, chegou no momento, no final, encerrou a renda, não tem mais nada a receber. Se por acaso você vier a falecer, ele vai continuar funcionando como qualquer investimento, que ele vai entrar no seu espólio e vai ser transferido depois para os seus herdeiros. Vai continuar pagando a renda durante o prazo de 240 meses. Por isso que eu falo, não é questão de vantagem ou desvantagem, são características de cada um deles. O INSS é vitalício. Enquanto você estiver vivo, você recebe. E ainda tem uma outra vantagem no INSS, que é o quê? Ele é um plano que ele tem benefícios bem mais amplos, né? Porque como ele funciona como seguro, ele tem benefícios que vão além da aposentadoria por idade. Então tem benefícios relacionados ao risco, né? Que seriam auxílio por incapacidade temporária, auxílio por invalidez, auxílio maternidade, pensão por morte. Em alguns casos, você vem a falecer e aí o seu cônjuge pode receber uma parte. Não é o valor integral, mas um valor proporcional daquele teu benefício, ele poderia continuar na sua família. Então tem algumas diferenças entre eles. E o Tesouro Renda Mais não, ele é claramente uma renda extra para a aposentadoria. Então a ideia, na verdade, é você utilizar os dois em conjunto, para quem obviamente tem a obrigação de contribuir ao INSS. Quem não tem a obrigação de contribuir no INSS pode encontrar outras maneiras de geração de renda ou de seguro, através de seguros de vida e tal. Mas para quem tem a obrigação de contribuir com o INSS, ele serve como um complemento. Vou mostrar aqui também mais um exemplo aqui, mais um gráficozinho, só para vocês entenderem como eles poderiam funcionar em conjunto. Então aqui está mostrando um gráfico para você. Tem lá aquele valor que vai sendo descontado do seu salário como contribuição do INSS e você vai lá e faz um outro aporte de valor menor em relação àquela contribuição no Tesouro Renda Mais. Você vai aportando e, obviamente, vamos considerar que a data que ele vai começar a pagar a renda dele vai ser exatamente no momento que você se aposentar. E aí, quando chegar lá no momento da sua aposentadoria, você vai ter lá o seu provento recebido pelo INSS, mais aquele complemento de renda gerado pelo Tesouro Renda Mais. Complemento, claro, sempre bem maior do que aquilo que você investiu, porque além de ser um prazo determinado, ele tem o pagamento de juros e a correção pela inflação. Então você vai recebendo ambos e, óbvio, se você viver mais do que aqueles 20 anos, depois que passar o prazo de 20 anos, aquela renda do Tesouro Renda Mais, ela é cessada e você segue recebendo a sua contribuição do INSS, tá? Para concluir, 7 características aqui para a gente fazer um resumo geral sobre ele. Quais são as principais características do Tesouro Renda Mais? A primeira delas é a manutenção do seu poder de compra com previsibilidade. Eu acho que isso é até um benefício em relação ao INSS, que a gente já viu várias vezes pessoas que recebem acima de um salário mínimo no INSS, muitas vezes a correção do provento ela fica abaixo da inflação ou no máximo igual à inflação. Quando você investe no Tesouro Renda Mais, você garante que vai ter a variação da inflação mais uma taxa de juros a receber. Então você sabe que aquele valor que você está investindo vai ser exatamente aquilo que você vai receber lá na frente, porque ele vai estar protegido pela inflação. Então isso te dá um poder de compra com mais previsibilidade. Uma segunda característica é que ele é focado para quem quer receber renda mensal por 20 anos, ou seja, por 240 meses a partir de uma determinada data. Então vão ser 240 pagamentos, parcelas recebidas a partir de uma data que você mesmo escolhe para poder fazer esse recebimento, tá? Então essa é a característica em termos de renda dele.
Uma terceira característica que eu já falei bastante ao longo desse vídeo, que é o quê? É que esse rendimento está atrelado não só à variação da inflação, ele te protege da inflação, mas uma taxa real de juros. Então ele vai ser corrigido pela inflação e acrescido de uma taxa de juros. Então o dinheiro que você está investindo nesse título vai ser muito bem remunerado no momento do recebimento da tua renda. Uma quarta característica é que ele tem liquidez diária. Você vai poder comprar ele a qualquer momento, com a condição que eu tinha explicado antes, né? Até o momento que ele começa a pagar renda, e também vai poder vender ele a qualquer momento, respeitando aquele prazo de carência de 60 dias da primeira compra, tá? Outra característica dele é que ele tem várias datas para receber, com intervalos de 5 em 5 anos, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055. Então assim, são inicialmente 8 datas, então isso dá para se encaixar nos planos de aposentadoria de praticamente qualquer pessoa, com esse intervalo de 5 anos aí. Se você estiver no meio do tempo, puxa um pouquinho mais para antes o seu, ou investe um pouquinho no dia antes, um pouquinho depois, para poder receber renda por 30 anos, por 25 anos, e aí você vai fazendo o seu encaixe, tá? Mas são várias datas, então dá para qualquer um se planejar, seja aqueles que vão se aposentar daqui a 7, 10 anos, seja aqueles que só vão se aposentar daqui a 30, 40 anos, tá? Outra característica dele, ele tem uma taxa de custódia menor ou até mesmo zerada, no caso recebimentos de até 6 salários mínimos, para quem segurar o título até a data de vencimento. Então existe um incentivo maior para que você investindo nele, você permaneça com ele até a data de vencimento dele, tá? E a sétima característica dele é que ele é uma alternativa muito simples de entender, simples de você fazer as simulações e bem rentável para complementar sua aposentadoria. Eu acredito, inclusive, que ele vai trazer rentabilidades bem superiores a vários planos de previdência que existem por aí. Plano de previdência também é uma característica diferente, mas assim, eles vão entrar de maneira bem competitiva para quem quer planejar sua aposentadoria, uma geração de renda lá na frente, com uma boa previsibilidade de receita e com manutenção do seu poder de compra, tá? O que é o mais importante você entender, no final das contas, é que ele é uma boa alternativa para você complementar a sua aposentadoria, mas não é a única alternativa. Porque se você sabe investir seu dinheiro de maneira diversificada, gerenciando bem os riscos, existem fundos imobiliários, existem ações e até mesmo investimentos nos Estados Unidos que podem te ajudar muito, que podem te ajudar não só nesse complemento de renda, mas também trazer grandes vantagens, que é o quê? Proteção contra a inflação, mas também proteção contra o risco Brasil. Der uma merda grande por aqui, você tem uma parte do seu patrimônio investido no exterior, você pode ter uma proteção adicional também em relação à sua renda e um maior potencial de retorno. Você sabe escolher bem os ativos? Existem ações de empresas que podem se multiplicar por 5, por 10 vezes, por 15 vezes. Então, dependendo da maneira que você investe, do nível de conhecimento que você tem, da diversificação que você faz na sua carteira e da maneira que você gerencia os riscos, existem maneiras de potencializar ainda mais o teu retorno, tá? Não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Porque o propósito era falar sobre o Tesouro Renda Mais, mas caso você queira saber mais sobre essas outras classes de ativos, fundos imobiliários, ações no Brasil, investimentos nos Estados Unidos, deixa um comentário renda variável aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o teu comentário te mandando um material complementar para que você possa fazer o estudo, tá? Então é isso, esse foi o vídeo bem detalhado, onde eu falei sobre o Tesouro Renda Mais. Se você tiver gostado desse vídeo, clica no joinha, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença, só clicar no joinha aqui embaixo. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal, também se inscreve, clica no botão vermelho aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau.